Prezados colegas, eu sou o Dr. Sang Shah, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e diretor científico da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Eu vou conversar com vocês hoje sobre pré-eclâmpsia e eu começo essa aula fazendo uma pergunta. Por que prevenir pré-eclâmpsia? Pergunta muito interessante, né? Vamos ver por quê. Você sabe que no Brasil, cada 100 mil grávidas, 50 morrem durante a gravidez ou pós-parto. E Brasil, só para ter um efeito comparativo, Singapura, no Japão, por exemplo, morrem-se 3 cada 100 mil, quer dizer, 15 vezes a menos. Haiti, por exemplo, morre 300 a 400 mulheres para 100 mil. Então nós estamos numa fase, acho que intermediária. Não é ideal, mas também não está tão ruim. E entre as mortes maternas, a pré-eclâmpsia, ela só isoladamente é responsável por 1/4 das mortes. Então isso já explica a importância do seu rastreamento e sua prevenção. Mas qualquer tipo de pré-eclâmpsia causa morte materna? Não. Somente as pré-eclâmpsias ditas graves ou a forma convulsiva chamada eclâmpsia. Quando que a gente tem pré-eclâmpsia grave? Quando a pressão, hipertensão é 14/9. Na pré-eclâmpsia grave é 16/11, 16 de sistólica e 11/110 de diastólica. Quando você tem uma proteinúria importante, mais que 5 gramas em 24 horas, redução de diurese, oligúria, sintoma de iminência de eclâmpsia, que seria cefaleia, dor epigástrica e alterações visuais, alterações pulmonares, dor no hipocôndrio direito, alterações da plaqueta, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, icterícia e alterações enzimáticas, tudo isso configurando o que chama de HELP síndrome, né? E restrição de crescimento fetal importante. Mas realmente o que mais mata uma pré-eclâmptica é a forma convulsiva, a eclâmpsia, quando você tem edema cerebral, mas é um edema cerebral do tipo citotóxico, porque tem um edema intersticial, que é fora da célula, neurônio, e edema citotóxico, que é dentro da célula. É esse edema dentro das células, chamado citotóxico, que é lesivo para a grávida, e é o que geralmente mata. A pré-eclâmpsia grave é importante porque ela aumenta a morbidade e mortalidade perinatal em 5 vezes. Aumenta a prematuridade, os bebês nascem com maior chance de hipóxia, falta de oxigenação. Eles nascem menores, restrição de crescimento intrauterino, né? E muitas vezes você tem descolamento da placenta. Qual a causa da pré-eclâmpsia? Infelizmente, nós não sabemos a causa. Nós sabemos uma série de fatores envolvidos. Tanto que no hospital famoso, Chicago Line Hospital, tem uma placa vazia destinada para o cientista que descobriu a causa da pré-eclâmpsia. Quem sabe um de vocês fique com essa placa. Uma coisa nós sabemos, a pré-eclâmpsia é a doença da placenta. Ela decorre de uma placenta doente, anormal. A placenta é fundamental para o sucesso da gravidez, porque esse é o lado do miométrio, aqui é da placenta. A placenta tem que, o espaço interviloso onde ocorrem as trocas gasosas, trocas nutricionais, ela tem que ser irrigado pelo sangue materno, por processo de difusão ou transporte ativo, oxigênio e glicose e aminoácidos são transportados para o lado fetal, e de modo que a perfusão do espaço interviloso é fundamental para o sucesso da gravidez, senão o bebê não cresce, falta de oxigênio, morre, pouca alimentação, cresce pouco e morre também. Então, o que acontece na gravidez? Essa artéria espiralada que leva o sangue para o espaço interviloso, cada vez mais ele tem que oferecer mais fluxo, porque o bebê está crescendo. Então, o que nós temos
na gravidez? Uma alteração desse fluxo. Só para ter uma ideia, entre alterações hemodinâmicas que ocorrem na gravidez, existe um aumento da volemia, a quantidade de sangue na gravidez aumenta 50%. Aumenta a frequência cardíaca em torno de 10 a 15 batimentos, o coração bate mais rápido. Essa é a razão porque a grávida fala que está com falta de ar, né, problema do coração. O débito cardíaco aumenta 50% já com 12 semanas de gestação. E existe uma queda da pressão arterial, muito interessante, né? A pressão não é débito cardíaco vezes resistência periférica total? Se o débito aumenta 50% e a pressão cai, a única possibilidade disso acontecer é o que é queda da resistência periférica total. E onde ocorre essa queda da resistência periférica total? Ao nível da placenta, que tem que ocorrer uma vasodilatação. Essa vasodilatação ocorre o quê? Essa arteriola, que tem musculatura lisa, que deixa contraída, ela começa a perder essa musculatura lisa, ela fica frouxa, ela se dilata para permitir maior fluxo. Então, há necessidade de uma destruição da camada média das artérias espiraladas durante a gravidez para proporcionar um incremento de fluxo para espaço interviloso. Pois bem, o que acontece na gravidez? Além dessa alteração anatômica, existe também uma alteração fisiológica. As células do endotélio das arteríolas, elas produzem prostaciclina e óxido nítrico, que provoca a vasodilatação. E, com isso, nós temos o quê? Numa gestação normal, as arteríolas ficam dilatadas e o fluxo, né, através dessas arteríolas é muito grande, fazendo com que o componente diastólico, né, seja alto. Já aquela gestante que vai evoluir para a pré-eclâmpsia, como eu já falei, a placenta é doente. Então, esse processo de adaptação da arteríola espiralada não ocorre. Ela fica mais estenosada, ela não tem destruição da fibras lisas para poder dilatar, ela continua contraída. Então, o fluxo recebe o quê? Um fluxo mais rápido. Por isso que o pico sistólico é maior e o fluxo diastólico é menor. Porque o diástole que define o quanto existe de vasodilatação. Então, numa gestação normal, você tem uma vasodilatação das artérias espiraladas. Em grávidas que vai desenvolver pré-eclâmpsia lá na frente, já no começo, essa vasodilatação não ocorre. E isso faz o quê? Uma manifestação na dupla velocimetria da artéria uterina. A perfusão placentária reduzida, né, ela libera uma série de substâncias que faz com que nós tenhamos uma disfunção endotelial. Então, a pré-eclâmpsia também é dita uma doença do endotélio, porque ela interfere com a produção de substâncias que provocam vasodilatação necessária para o sucesso da gravidez. Pois bem, para a prevenção desta patologia, hoje em dia se dá a aspirina, que foi pela primeira vez, né, retirada de árvore de salgueiro, olha só. E a aspirina foi Hoffmann, em 1897, que sintetizou esse medicamento, em 1899, Bayer, né? E foi o grande sucesso para tratamento de dor, era aspirina para qualquer tipo de doença, né? Em 82, o Prêmio Nobel de Medicina foi destinado aos pesquisadores que estudaram o mecanismo de ação da aspirina. Ele, né, inibe a síntese de prostaglandinas, né? Então, Sir John Vane foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 82. Quando introduzir a aspirina? Essa é a grande questão.
Porque no passado se dava aspirina na década de 90, né? Você vê que o Prêmio Nobel ocorreu em 82. Aí, na década de 90, alguns serviços começaram a dar aspirina e chegaram à conclusão, nesse estudo, em que você deu aspirina, 90, 96, 96, 97, até 2000, né? Esses estudos deram aspirina entre 20 a 24 semanas de gestação, quem tinha Doppler alterado. E viram que a redução, né, odds ratio era muito discreto. E aí chegaram à conclusão que a aspirina não resolvia muita coisa. Pois bem, estudos mais recentes começaram a dar aspirina antes, num período mais precoce, antes da 16ª semana de gestação. Olha só, esse estudo de meta-análise, 27 mil casos, 42 estudos, mostrou que essa é a coluna de aspirina dado antes de 16 semanas. Essa é a coluna aspirina oferecida após 16 semanas em relação a essas intercorrências. Óbito fetal, antes de 16, redução de 60%, após 7% só. A pré-eclâmpsia como um todo, todas as formas de pré-eclâmpsia, redução de 53%, quando após 16 semanas, 22% só. Mas o que interessa para a morte materna? Hipertensão, a DEG grave, pré-eclâmpsia grave. Ela reduz 82% de DEG grave quando dado antes da 16ª semana. Depois da 16ª semana, 35%. Crescimento intrauterino retardado, redução de 54% quando dado antes da 16ª semana. Apenas 2% após a 16ª semana. E trabalho de parto prematuro, redução de 65% quando antes de 16 e apenas 10% depois. Então veja bem, aquele estudo antigo da década de 90, mostrando que a aspirina não tinha muito efeito, era na verdade que o estudo foi realizado, a aspirina foi dada muito tardiamente. Isso tem uma explicação fisiológica. Todo aquele processo de invasão trofoblástica que faz com que a arteríola espiralada, a camada média seja destruída, ela dilate, isso ocorre até 14ª, 16ª semana de gestação. Então, quando você dá medicamento na 20ª, 24ª semana, você está dando medicamento depois que o estrago está feito. Por isso que a administração da aspirina tem que ser na época da formação da placenta e de uma forma ideal entre 12 a 14 semanas, podendo dar até 16ª semana com resultados razoáveis. Como identificar o grupo de risco? O importante quando a gente dá aspirina é dar aspirina para aquela paciente de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Então, quando você dá aspirina para qualquer grávida, talvez, em termos de estatística, não tenha muito resultado. Mas quando você seleciona um grupo de gestantes que tem maior propensão de desenvolver a pré-eclâmpsia, aí sim a aspirina tem um efeito preventivo muito importante. Então, nós podemos começar primeiro na seleção desse grupo de risco só pela anamnese. Por exemplo, nulliparidade, primeira gestação, aumenta risco. Gestações múltiplas, quando aumenta o número de placentas, é de risco. Paciente já portador de hipertensão crônica, aumenta risco. Já teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, aumenta o risco. Já teve criança muito pequena na gestação anterior, aumenta risco. Quem é diabetes, mais na forma avançada, que tem alteração vascular, aumenta risco. Indivíduos, pacientes que têm nefropatia ou colagenose, aumenta risco. E gravidez pós-fertilização in vitro também aumenta risco de pré-eclâmpsia. Então, só pela clínica, você já identifica o grupo de risco. Um segundo aspecto. Uma paciente que vai desenvolver a pré-eclâmpsia, que geralmente desenvolve depois de 20, 24 semanas de gestação, ela apresenta já no primeiro trimestre, com 12 semanas, alteração de pressão. A pressão arterial média de quem vai desenvolver pré-eclâmpsia grave é maior do que o grupo que não vai desenvolver a pré-eclâmpsia grave. Portanto,
Perguntar ao paciente os fatores de risco, medir a pressão, já é um passo importante. Depois, se você tem ultrassom, faça Doppler das uterinas. Quem vai desenvolver pré-eclâmpsia grave já apresenta, com 12 semanas de gestação, uma resistência elevada das artérias uterinas. Isso já adiciona ao fator anamnese, a mensuração da pressão, Doppler alterado. Só esses 3 fatores já é capaz de identificar quase 90% das grávidas que vão desenvolver pré-eclâmpsia grave. Em países do primeiro mundo, Inglaterra principalmente, eles também avaliam marcadores bioquímicos, substâncias que estão alterados em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia. Geralmente PA-PPA baixo, PLGF baixo, PP13 baixo. Existem marcadores bioquímicos que ficam aumentados na pré-eclâmpsia, como activina, inibina E, endoglina, pentactrina, selectina B, e tem alguns marcadores bioquímicos que ficam diminuídos, que são mais utilizados, né? Tem kits próprios para isso, que é PA-PPA, PLGF e PP13, que acabam diminuindo. No Brasil nós não temos isso. Então, o que nós temos combinando? A história, o Doppler, a pressão e o marcador bioquímico. Olha só, você consegue detectar 95% das pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia grave. Esse é um estudo que mostra, quando você associa Doppler com pressão arterial, a sensibilidade de detecção de 80%, quando falso positivo de 5%, ou quando você utiliza falso positivo de 10%, 90%. E quando você adiciona os marcadores bioquímicos, aumenta para 90%, 96%. Em nosso meio, como nós não temos marcadores bioquímicos, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade de Doppler das uterinas e a mensuração da pressão arterial, que é fácil, e com história clínica, nós trabalhamos com quase 90% de taxa de detecção. Esse estudo mostra, publicado na New England Journal of Medicine, né, mostra que o uso de aspirina, ela reduziu em 62% a incidência de pré-eclâmpsia de uma forma geral, e 82% na redução da pré-eclâmpsia grave, aquela que ocorre antes de 34 semanas. Então, a aspirina realmente ela tem um efeito muito importante em relação à prevenção da pré-eclâmpsia grave, mas quando administrado precocemente, antes da 16ª semana de gestação. No Brasil, a doença hipertensiva específica, como eu falei, rastreamento clínico é tranquilo. O médico brasileiro tem bom relacionamento com a paciente, conversa com a paciente, então fica muito fácil tirar toda aquela história, os fatores de risco. Nós não temos rastreamento bioquímico, mas não se preocupe, porque aumentou de 90% para 95% a taxa de detecção. Use Doppler uterina. Ou você aprende a fazer, que é muito fácil, ou encaminha colega que faça, através do Doppler da artéria uterina. De modo que, para quem faz ultrassom, essa avaliação da circulação útero-placentária requer alguns aspectos técnicos inerentes, né? Essa é a artéria uterina que cruza a ilíaca, e é um trecho que você não sabe aonde insonar a artéria uterina, se é debaixo, bem abaixo do cruzamento, perto do cruzamento abaixo, perto do cruzamento acima, bem acima do cruzamento. Esse é um estudo que realizei há uns 15 anos atrás, mostrando que, na verdade, tanto faz onde você insona, mas isso era muito importante na época, que a gente fazia o rastreamento no segundo trimestre, depois de 20 semanas. Então era importante saber o cruzamento com a artéria ilíaca, né? Hoje em dia, o que a gente tem que fazer é insonar a artéria uterina logo na saída. Quer dizer, a artéria uterina vem na altura do
orifício interno do córdo uterino tem o ramo ascendente e o ramo descendente cervical. Você tem que insonar exatamente na subida do ramo ascendente. Não aqui em cima, porque aqui, por exemplo, se você insonar aqui em cima, perto da ilíaca, o nível de resistência é menor. Já quando você insona aqui, a resistência é maior. E você tem que pegar o máximo da resistência para poder fazer o diagnóstico, tá? Aqui novamente, aqui está o orifício interno do colo, a saída da artéria uterina, o ramo ascendente, né? E ela tem algumas características, né? A velocidade dessa artéria, o pico sistólico, está sempre acima de 60 centímetros por segundo. Você pega uma velocidade de 30 a 40, é que você pegou um ramo dela, não pegou a artéria na sua saída, né? A amostra, que é essa janela do Doppler, tem que ser 2 milímetros, o ângulo menor que 30 graus, esse ângulo tem que ser menor que 30 graus, ao nível do orifício interno, e velocidade sistólica maior que 60 centímetros por segundo. Como é que a gente identifica que o Doppler está alterado? Simples, é pela avaliação do índice de pulsatilidade. Você pega os dois Doppler, artéria uterina direita e esquerda, na saída, para cima, ascendente, e faz a média. Se essa média for acima de 2,3, está alterado. Então, isso é uma forma simples de identificar o Doppler alterado. Porque a resistência da uterina, ela altera ao longo da gestação. Mesmo entre 12 semanas de gestação até 20ª semana de gestação, a tendência da resistência é cair. Então, quando você usa esse valor 2,3, ela pega todo esse período com grande folga. Ou, se você quiser utilizar PI por percentil. Então, para cada idade gestacional, tem um PI de índice de pulsatilidade, e você pega o PI lá em cima, que é acima do percentil 95. Ou você não tem nem PI, nem fez, só que é pela forma, é a incisura profunda bilateral, que seria a forma alterada. Mas o que eu recomendo é que você faça a análise da resistência PI, faça a média, se estiver acima de 2,3, é a situação em que está alterada. Existe um programa de cálculo, né, para avaliar o risco, né? Esse é o pessoal de Barcelona. Você coloca índice de pulsatilidade, por exemplo, idade gestacional, índice de pulsatilidade da artéria uterina direita e esquerda, ele calcula a média, ele calcula percentil, ele fala resultado, se está normal ou alterado. Então, isso qualquer um tem acesso. É importante vocês começarem a realizar essa avaliação. Eu sou sempre defensor que todo obstetra tem que ter ultrassom no consultório e fazer esse Doppler, aprender a fazer. Quando que se faz essa avaliação? Na época da realização da ultrassonografia do primeiro trimestre. A translucência nucal, né, quando você mede, você vê idade gestacional, você vê corionicidade, vê risco de aneuploidia, vê risco de cardiopatia, malformações, sexo fetal, mas é o momento de avaliação da circulação útero-placentária, né? Assim sendo, na prevenção da pré-eclâmpsia grave, como um sumário, é importante você ter uma boa anamnese clínica, e nessa anamnese clínica eu destacaria primeira gestação, gestantes com mais de 40 anos, aquelas que foram frutas de fertilização in vitro. Depois você mede a pressão arterial média, que é sistólica e diastólica, diferente dividido por 3, e você realiza Doppler das artérias uterinas, de preferência entre 12 a 14 semanas. Como eu falei, usar a média de PI acima de 2,3 ou percentil acima de 95. Com essa avaliação, você identifica, estou sendo bem conservador, 80% das gestantes que vão desenvolver hipertensão grave. E com isso, você dando aspirina,
você reduz drasticamente a morte materna por pré-eclâmpsia grave. Como eu já falei, morrem 50 mulheres grávidas cada 100 mil no Brasil. No começo, a dose de aspirina recomendada era 81 mg, depois passou para 100. Atualmente, a gente recomenda usar 150 mg de aspirina, dada à noite, de preferência, iniciar antes de 36 semanas e você parar com 36 semanas, porque a aspirina tem um efeito residual de bloqueio das plaquetas que dura em torno de 10 a 12 dias. Então, se você para muito em cima do parto, você pode ter maior intercorrência hemorrágica, né? Então, a gente para com 36 semanas. E na literatura tem uma série de trabalhos falando forma de também reduzir a pré-eclâmpsia, né? Que seria o uso de vitamina C, vitamina E, ômega 3, cálcio, assim por diante. Então, eu acho que todas essas substâncias e vitaminas são importantes no sentido de reduzir a prevalência, a chance de você ter pré-eclâmpsia grave. Mas, como uma mensagem, o importante é que você faça um rastreamento correto, ainda no primeiro trimestre. E depois que rastreou, você dá aspirina 150 mg à noite. E vai seguindo. Chegando 34, 36 semanas, você para com aspirina para evitar problemas plaquetários e você tem o parto normal na época do termo, em torno de 39 semanas de gestação. E com isso, a gente previne uma das grandes intercorrências da obstetrícia moderna, que é a pré-eclâmpsia grave. E nós passamos quase 20 anos discutindo se a aspirina funciona ou não funciona. No fundo, era um problema de rastreamento inadequado. A gente dava aspirina para todas as grávidas e realmente não funciona. A aspirina tem que ser dada para apenas grávidas de alto risco. Segundo, o método de rastreamento baseado em apenas na história clínica era muito falha. Hoje nós temos 2 métodos bem objetivos, que é o Doppler da arteriouterina e os parâmetros bioquímicos, marcadores bioquímicos que no Brasil não tem, mas logo logo vai chegar. E com isso você objetiva ainda mais esse grupo de alto risco. E terceiro aspecto importante, da aspirina precocemente, antes da 16ª semana de gestação. Por quê? Porque a invasão trofoblástica ocorre nesse período. Não adianta dar depois que o estrago está feito. Então a aspirina tem que ser dada antes da 16ª semana de gestação. E qual dose? 150 mg à noite. Era isso que tinha que falar. Eu espero que vocês comecem a rastrear e dar aspirina preventivamente. Com isso, nós vamos ter uma redução drástica da mortalidade materna. Muito obrigado.